Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu criei esse canal com o intuito de falar sobre os assuntos que eu gosto, de expansão de consciência, poder da mente, assuntos que dão sentido à vida, espiritualidade. Tenho a intenção de compartilhar aqui com vocês um pouco das minhas experiências, dos meus aprendizados e dessa minha jornada de expansão de consciência, que continua a todo vapor. Bom, tô voltando agora, depois de uma pausa no mês de dezembro inteiro aí, né? E também um pedaço agora aqui de janeiro, por um motivo muito especial. Para quem não sabe, eu moro na Austrália há 14 anos. E eu recebi o meu pai mês passado aqui, a minha madrasta amada, para passar férias com a gente. E por conta de todos os acontecimentos mundiais, nós estávamos há 4 anos sem nos ver. Então foi assim, muito maravilhoso, muito incrível, e eu fiquei assim de corpo e alma, sabe? Conectada, vivendo esse momento e enfim, foi incrível. Então, estou voltando agora, parece que para mim o ano tá começando agora, sabe? Renovada, de alma lavada, com o coração abastecido aqui, de ter recebido muito amor, de ter a família reunida, sabe? Foi muito maravilhoso. E então vou aproveitar também para já desejar para vocês aí um lindo 2023, que o ano de vocês seja um ano de muita evolução, de muita expansão, de entendimento, sabe? E coisas que tragam paz para o nosso coração e para nossa mente. Bom, gente, eu tava pensando em algumas coisas que eu poderia falar aqui com vocês, mas eu quero continuar no livrinho do último vídeo que eu fiz sobre o poder da Kabbalah, porque eu tinha começado já uma série de um livro do The Universe Has Your Back, da Gaby Bernstein, e eu não dei sequência naqueles vídeos, né, que isso já tem aí mais de um ano. E quando eu peguei o poder da Kabbalah para falar para vocês, é interessante como as informações são muito parecidas, ela só usa uma linguagem diferente para falar, né? Então ela também fala que a gente resiste à luz, que a gente se desconecta, né? Toda vez que a gente tem uma inclinação ali para coisas destrutivas que a gente sabe que não faz bem pra gente, a gente acaba se desconectando da força criadora. E a Kabbalah também fala isso. É uma linguagem um pouquinho diferente que um ou outro usa, mas no fim tem muita congruência aí em todas as filosofias, em todos esses estudos de espiritualidade, muitos autores iluminados, pessoas maravilhosas que falam coisas muito parecidas, mas usando uma linguagem diferente. E no livro aqui da Kabbalah, eu falei rapidamente com vocês, né, um pouquinho sobre a introdução, como a gente não tem consciência, noção, né, da nossa grandeza, como nós deveríamos realmente, assim, parar para pensar em quem nós realmente somos, porque a gente tem uma tendência a se limitar, né? A gente vive aqui nesse mundo, a realidade do 1%, que foi o que eu comecei a falar também no outro vídeo, e isso é o que é real pra gente, é o que é palpável. Então a nossa mente, ela se limita muito nisso daqui. Então até quando a gente vai pensar no que a gente acha que a gente é capaz, nas coisas que a gente quer para nossa vida, nos nossos desejos, a gente fica se limitando, quando na verdade existe uma abundância infinita que vem desse mundo dos 99%, que é a nossa essência verdadeira, que é o mundo do Criador, né? De onde nós viemos, e por isso, inclusive, que muitos dos nossos desejos são memórias da nossa alma que sabe, né, que nós viemos dessa força e que nós temos muito potencial e temos direito sim a uma felicidade permanente, verdadeira, contínua, enfim. Então eu quero falar um pouquinho mais com vocês aqui hoje sobre o mundo dos 99%, porque o que dificulta a nossa vida, digamos assim, é que a gente vive no mundo do 1%, que é um mundo de caos, né? E a gente sabe da existência desse mundo pleno, o mundo do Criador, o mundo perfeito, mas existe uma cortina, segundo a Kabbalah, existe uma cortina que separa a gente do mundo dos 99%. E aí esse mundo, ele fica como um sonho, sabe, um sonho assim, bem maravilhoso, mas que é quase como se a gente não conseguisse alcançar ele, é uma linha muito tênue. A gente sabe que ele existe, sabe aquela sensação assim, quando a gente acorda de um sonho, e aí é questão de segundos, você já esqueceu?
e você não consegue lembrar? Então ele faz uma analogia aqui, ele faz durante o livro inteiro ele faz muita analogia. Ele vai contando historinhas, fazendo analogias para a gente conseguir entender, porque é uma informação de fato complexa, porque ele vai bem a fundo, sabe, da criação do mundo e tudo mais. Então, ele fala que é justamente isso, é como se você estivesse acordando de um sonho, e aí é como se você acordasse rápido demais, essa linha se desfaz e a gente perde, né, essa conexão e volta para o nosso mundo real. Bom, então qual que é o nosso problema? Qual que é a nossa dificuldade? Bom, primeiramente, a nossa dificuldade está em entender e aceitar algo que não pode ser visto, algo que não pode ser tocado, algo que está além dos nossos sentidos físicos. Então a gente vive aqui no mundo do caos, onde ele até fala que tem a síndrome do de repente. Então a gente acha que de repente aquela pessoa teve um ataque do coração e morreu. De repente aconteceu tal acidente. De repente a minha vida virou de cabeça para baixo. De repente, enfim, ele fala que a gente vive nessa síndrome do de repente. Mas a gente não tem o conhecimento de que nada é de repente. Nada é por acaso. Toda causa tem um efeito. Então ele até dá o exemplo. Quando tem uma árvore no seu quintal, por exemplo, essa árvore, ela foi plantada ontem e no dia seguinte ela já cresceu e deu frutos? Não. A semente foi plantada ali, foi germinada e tudo leva um tempo. Então a árvore ela não tá ali sozinha, de repente. Ela tem uma semente, tem uma causa. Então tudo que a gente vive tem uma causa. A questão é que a gente desconhece essas causas. Então assim, aqui, né, falando um pouco da lei de causa e efeito, que se a gente for também ali para dentro das leis herméticas, também está dentro das leis universais, né, que regem o nosso universo, é a lei de causa e efeito. Então a gente vive a gente está tão inserido nesse nosso contexto, no nosso mundo, em que a gente só sente os efeitos e parece que a gente está à mercê da sorte, e parece que a gente está, sabe, beirando o caos mesmo, e a gente não para pensar de que existe sim uma causa para absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Então, seja o que for, seja uma coisa que por um tempo tá fluindo bem e depois deixa de fluir, tem uma causa, tudo tem uma ordem divina, por mais difícil que seja pra gente entender e enxergar isso. Então, ele começa aqui a abrir um pouco, sabe, a nossa consciência pra gente começar a olhar um pouquinho além desse nosso mundo físico aqui. Outra coisa muito interessante, quando ele começa a explorar aqui sobre a questão do mundo dos 99%, é que, inclusive, as coisas maravilhosas que a gente vive aqui, ideias brilhantes, inspirações, criatividade, descobertas, evoluções, descobertas científicas, ele fala, né, que a gente nomeia essas coisas sem ter consciência de que isso tudo vem do mundo dos 99%, não é algo do nosso mundo. Um exemplo disso seriam descobertas científicas, como Thomas Edison, que inventou a lâmpada, e ele fala, será que foi ele mesmo que inventou a lâmpada, ou será que essa informação já existia? A questão é que poucos seres humanos conseguem acessar o mundo dos 99%. Então ele começa a explorar aqui, o autor falar de inúmeras pessoas aí na história, pessoas notáveis e artistas maravilhosos, que todas as descobertas e as grandes obras de arte, na verdade, foram concedidas pelo mundo dos 99%. Isso vem da fonte criadora, vem de outro lugar, não é o acaso ou a sorte de alguém. Gente, não é sorte. Não é sorte, é conexão com a fonte divina, com o Criador, com o Deus. Bom, então eu até fiz uma anotação aqui no livro, porque eu fiquei realmente pensando nisso, sabe? Como Deus, a fonte criadora infinita, ela quer se conectar com a gente o tempo inteiro, ela tá ali disponível, ela quer se conectar, ela quer preencher a nossa panela, sabe? Como eu falei naquela analogia, porque a própria Cabala, ela faz essa analogia de que nós somos recipientes. Então, nós somos recipientes que recebemos essa luz, essa fonte. Nós recebemos da fonte criadora a luz que supre todos os nossos desejos e todas as nossas necessidades. Mas nós, como recipiente, nós temos esse desejo infinito, esse desejo constante por preenchimento. E muitas vezes a gente fica, claro, frustrado, porque a gente fala, por que a gente não está sendo preenchido?
Por que que os meus desejos não estão sendo atendidos? Por que que o universo não me escuta, né? Então todas essas questões são abordadas aqui, mas a questão é que a força criadora, ela quer se conectar o tempo inteiro, porque voltando, inclusive, na questão da própria criação, é como se, assim, a força criadora, a princípio era só ela. Ela, antes da teoria do Big Bang, antes da criação do universo, do planeta Terra, enfim, existe uma coisa que veio do nada, o nada, né, que a nossa mente é muito limitada para tentar entender o que é Deus, o que é essa força criadora, mas digamos que essa força, o princípio era só ela, era só a força criadora existindo e querendo compartilhar, querendo expandir. Então, ela criou os recipientes para ela preencher, para ela compartilhar essa luz, essa vida, essa plenitude, esse amor, enfim, é muito difícil nomear. E nós, né, é como se esse recipiente que recebe tudo isso da fonte criadora somos nós, trilhões, né, de almas que estão nesse recipiente que recebe essa força. É interessante a gente pensar que quando a gente pensa no que a gente realmente quer, todo mundo quer felicidade, prosperidade, saúde, abundância, paz, plenitude, enfim, todas essas coisas a gente quer por um motivo. A gente quer porque a gente sabe que a gente merece, que a gente pode, é natural pra gente. Então, por exemplo, um exemplo que o livro dá é assim: você não acorda um dia e fala assim, nossa, que vontade que eu tô de comer aquele pão. Vamos supor um pão de um lugar que você gosta, ou que vontade que eu tô de tomar aquele sorvete específico. Normalmente a gente tem um desejo por algo que a gente já vivenciou. Você tá com desejo de comer uma coisa que você já comeu inúmeras outras vezes, você já sabe o sabor daquilo. Ele fala que a nossa alma também é assim. A nossa alma, ela já traz, a gente já traz conosco na nossa história, na nossa alma, a gente já traz essas informações. E por isso que a gente tem esse desejo, porque isso faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso direito como recipientes do Criador, entende? Como é parte do Criador. O convite que eu percebo, assim, sabe, principal nessa reflexão toda do mundo dos 99%, o mundo do 1%, e esse entendimento o principal, é quem nós somos. Quando a gente para pensar quem nós somos e a gente sai fora da caixinha, assim, sabe? E começa a olhar por uma outra perspectiva, pensando realmente, eu sei que às vezes é um pouco angustiante, é um pouco confuso pensar mesmo na força criadora, como que Deus surgiu. É que nem a minha filha, ela tem 7 anos e ela já perguntou para mim inúmeras vezes, mamãe, mas quem criou Deus? Se tem Deus, quem é o papai e a mamãe de Deus? Ela já me perguntou isso, gente, vocês têm noção? Porque a nossa mente, ela fica tentando entender, ela quer entender o que não tem como entender no nosso caso, né? Porque a nossa mente não tem como conceber essa grandeza. Então, eu acho muito interessante quando a minha filha me pergunta isso, porque eu também me questionava quando eu era pequena, e eu ainda me questiono, claro, mas eu procuro pensar, obviamente, de uma outra maneira hoje em dia, como mesmo uma força inconcebível. Eu lembro que a minha avó também, quando eu ia na igreja, eu fui muito católica, né, durante a minha vida, a maior parte da minha vida, e eu me lembro de perguntar, assim, também para minha avó, mas o que é, né, o que é, porque, o que é a Santíssima Trindade, como assim, 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é tudo uma coisa só. A minha cabeça de criança não conseguia entender tudo isso, e a minha avó falava justamente isso para mim, que a gente não tinha como entender, que a gente não tinha capacidade de processar isso de maneira lógica, sabe? E hoje eu vejo isso, mas acontece que se a gente tenta sair um pouquinho ali da caixinha e olhar para nós, para nossa existência como algo muito além desse mundo físico, e que aqui no mundo físico as coisas realmente não fazem sentido, existe algo além e muito mais verdadeiro, porque apesar da gente ser existe uma única força criadora, que é a criadora de tudo que está em tudo, tá tudo dentro dela, e ela quer se conectar com a gente o tempo inteiro. Nós estamos dentro desse recipiente que recebe essa força,
Mas aqui na Terra do 1%, nesse mundo que a gente está, existe uma cortina que nos impede de entender e enxergar isso. A gente está aqui em esquecimento temporário, estamos aqui temporariamente humanos, e então o que a gente pode fazer aqui? Tentar se lembrar, tentar pensar, acessar esse nosso lado, sabe? O nosso lado mesmo de recipiente, de parte do Criador, e se desligando um pouco, sabe, dessa lógica do mundo físico e tal. E eu sei, gente, eu sei que tudo isso é complexo, não é tão simples, mas eu acho que quando a gente para realmente para tentar entender a vida dessa forma, as coisas ficam mais simples no sentido assim, as coisas têm mais sentido, porque o sentido e as respostas definitivamente não estão nesse mundo, né, do caos e da desordem e tudo mais. Mas a questão é que se a gente trabalha na nossa conexão com a fonte criadora, com Deus, se a gente fica focado ali nessa conexão, em não nos separar, esse acesso ao mundo dos 99% não é uma coisa simples, é uma coisa bastante complexa. Mas se a gente bota essa intenção todo dia e trabalha todo dia, isso vira a nossa prioridade, a gente vai ter esses momentos de conexão com o mundo dos 99%. E a gente sabe quando a gente tem esse momento. Quantas vezes a gente não está em oração e você sente aquela paz, você sabe que a sua prece está sendo atendida. Quantas vezes você não sente aquela paz que você não sabe explicar, mas você tá tranquilo? Ou aquela intuição, ou aquele momento de muita esperança, muito ânimo. Quando você experiencia um milagre, uma cura de uma doença. Ou quando você sente aquele amor inexplicável que vem quando o teu filho vem e te abraça e você fala, meu Deus do céu, isso é muito puro, isso é muito amor. São tantas as coisas que a gente tem a capacidade de experimentar aqui, e que são um reflexo desse mundo dos 99%. É isso também que ele fala muito aqui no livro. Tem muitas coisas que a gente vive aqui que vem de lá, que não é daqui, entendeu? Então, se a gente foca nisso, quanto mais a gente foca, mais a gente consegue ter esses momentos. Como Mozart, por exemplo, que ele falava que ele recebia a informação inteira das notas musicais, tudo na mente dele antes de fazer, não ia vindo em pedaços, ele já é como se ele conseguisse ver tudo na mente dele, tudo já vinha na imaginação, tudo vem primeiro através da imaginação, através da nossa mente. Tudo que existe aqui primeiro surgiu na imaginação de alguém, na mente de alguém. Então, esse mundo mental e esse mundo da imaginação, ele é o nosso acesso, ele é o que tá ali beirando pra gente acessar o mundo dos 99%. Por isso que, né, não existem tantas revelações que vieram por sonho, enfim, conexões que vêm dessa forma. Ou então até mesmo quando uma pessoa fala, nossa, aí de repente eu pensei, né, me veio a ideia, me veio a intuição. Gente, né, tudo isso que tá no mental vem do mundo dos 99%, do mundo real, verdadeiro, espiritual, enfim. Então, o que o livro explora bastante aqui é, primeiro de tudo, a gente entender isso, sabe? O que é o mundo do 1%, o que é o mundo dos 99% e a nossa dificuldade de se conectar. Não é uma coisa simples. Imagina se todo mundo conseguisse o tempo inteiro acessar e tudo seria muito mais fácil, tudo seria resolvido de maneira muito mais fácil. Mas existe um trabalho aí intenso, interno, que a gente precisa fazer para conseguir essa conexão, para conseguir, eu não digo, gente, assim, nossa, para conseguir a iluminação. Eu sei que existem, né, as pessoas que alcançam a iluminação, que chegam em níveis mais elevados, né, de iluminação e de acesso a esse mundo, que parece conseguir acessar com mais facilidade. Mas eu não digo nem assim que, nossa, eu tenho, por exemplo, nessa minha jornada de expansão de consciência, eu não sinto honestamente que eu tenho essa necessidade de iluminação. Talvez isso não seja um anseio da minha alma ainda nessa vida. Eu sinto essa vontade de entender, eu sinto essa vontade de compartilhar simplesmente porque isso me traz paz. Então, esses entendimentos, eles me trazem paz, eles tornam a minha vida melhor. Eu percebo devagarzinho ali que a minha vida vai evoluindo à medida que eu vou entendendo melhor essas coisas e que eu vou aplicando essas coisas na minha vida. Isso para mim, todos esses entendimentos fizeram muito mais sentido do que qualquer religião já fez na minha vida, porque para mim esses entendimentos, eles não limitam a gente, muito pelo contrário. E apesar de eu ver o benefício de todas as religiões, para mim
algumas coisas ficam limitadas. Então eu precisei sair um pouco desse contexto, apesar de ter vivido uma vida religiosa, né? No catolicismo, depois no espiritismo, enfim. Hoje eu prefiro me desprender um pouco de tudo e eu tento entender essas teorias e filosofias que antecederam as religiões. Bom, gente, enfim, e aí o que é mais intrigante e interessante mesmo de entender, que é até a maneira que ele encerra o segundo capítulo, é explicando o porquê que a gente está aqui onde a gente está e o porquê que o nosso mundo foi criado, por que a gente está aqui nesse mundo. E é muito interessante porque ele fala que existe um momento, então, teoricamente seria perfeito, né? Deus, a força criadora, criou o recipiente para compartilhar a luz dele, o amor dele. Ele compartilha, porque ele é uma fonte infinita, sem fim de plenitude e tudo. O recipiente deveria estar ali sempre feliz, recebendo tudo, porque todos os seus desejos são preenchidos. Porém, tem uma hora que o recipiente também quer compartilhar. O recipiente, ele também quer retribuir de alguma forma, mas ele não é capaz, porque ele não é a fonte criadora. Ele não é Deus. Então, ele não tem essa capacidade de preenchimento sozinho, né? Por fim, a Kabbalah tem um termo que explica essa nossa desconexão com o Criador, que é o pão da vergonha. E aí tem uma parte aqui que ele explica sobre isso, sobre o pão da vergonha. Aí ele fala assim: uma vez que o desejo de receber, que havia sido estabelecido no mundo sem fim, recebia agora infinita beneficência do Criador, foi então despertado um sentimento chamado pão da vergonha. O recipiente está recebendo continuamente, mas não pode fazer nada em troca. E o Criador, por sua vez, sendo inteiro e não lhe faltando nada, não tem desejo de receber. Assim, o recipiente sente o pão da vergonha, porque é incapaz de merecer o que está recebendo. Então, nós, como recipiente, tínhamos o desejo de receber, mas de ser a causa da sua própria plenitude também, da nossa própria plenitude. Bom, então a partir disso surgiu um dilema. Se o recipiente não estava mais feliz de receber ali passivamente, infinitamente aquela luz, o Criador, a luz, por outro lado, também não tinha mais ninguém com quem compartilhar, gente, falando de maneira assim bem, né, metafórica, não tinha mais com quem compartilhar, então ele só tinha uma opção, parar de dar a luz para o recipiente, porque ele estava infeliz, ele não queria mais receber passivamente, ele queria sustentar ali a própria felicidade dele, a própria luz, ele queria ser como Criador, mas ele não tinha como ser o Criador, então o Criador, ele não teve outra opção a não ser parar de conceder a luz para o recipiente. E por quê? Porque o recipiente estava resistindo a essa luz. E aí, então, ele define aqui no livro que a partir desse momento em que o recipiente resistiu à luz, a luz se contraiu, criando um vácuo, o único ponto de escuridão dentro desse mundo sem fim, que inclusive ele fala que o próprio conceito de infinito é difícil para nossa mente de entender. E o infinito, a partir de então, gerou o finito, o que acaba, né? Então, desse mundo sem fim, gerou ali um vácuo, uma escuridão, e do infinito veio o finito. Bom, gente, e aí então o Zohar descreve esse momento como um evento cataclísmico que fez nascer o tempo e o espaço como nós entendemos, que é um evento que reverbera até hoje e que os cientistas chamam de Big Bang. Encerra esse capítulo aqui para a gente entender de maneira bem completa, assim, sabe, os dois mundos e o porquê que houve essa separação, o porquê que a gente está aqui no mundo do 1%. E aí ele fala sobre o nascimento do universo, é assim que encerra esse capítulo, falando que como pais amorosos que se afastam e deixam seu filho pequeno cair para que ele aprenda a andar, a luz se retirou no momento em que o recipiente disse: agradeço, mas não obrigada. Eu gostaria de aprender a criar e compartilhar luz por mim mesmo. Quando a luz retirou seu brilho, o resultado foi um ponto de vazio, um tempo e espaço que deu ao recipiente a oportunidade de evoluir a sua própria natureza divina por meio do ato de encontrar a luz. Esse ponto microscópico de vazio, esse recém-formado pontinho de espaço e tempo dado ao recipiente, é o nosso vasto universo físico cheio de estrelas.
Gente, é muito interessante, né, pensar nisso, pensar que houve um momento em que houve essa desconexão, em que houve o recipiente, nós, né, como recipientes do Criador, tivemos a necessidade de evoluir por nós mesmos, e o Criador, como um pai amoroso, criou o nosso universo, o universo que a gente vive aqui, que é só um pontinho no meio do mundo infinito, do mundo sem fim, que inclusive ele explica que o próprio conceito de infinito é um conceito difícil da nossa mente aceitar, mas que ele permitiu, muito interessante isso, né, que ele fala que ele deu ao recipiente a oportunidade de evoluir a sua natureza divina por meio do ato de encontrar luz, o que faz muito sentido, né, que nós temos a nossa natureza divina, nós somos parte do Criador e nós estamos em um processo de evolução, de buscar a luz. E para mim faz muito sentido pensar que é isso, que a gente está aqui para encontrar a nossa essência divina, para nos lembrarmos de quem nós somos, lembrarmos da nossa essência divina e buscarmos essa luz, buscar esse entendimento na nossa jornada aí de evolução. Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. É muito interessante, sabe? Como, apesar da linguagem ser simples, e esse livro tentar explicar tudo de uma maneira bem mastigada, assim, como ainda vai fundo, né? Como faz a nossa cabeça parar para pensar de uma maneira bem profunda mesmo, voltar lá atrás. E eu sei que muitas vezes não é fácil tentar assimilar, e muitas vezes, inclusive porque a gente vive aqui no piloto automático, a gente está inserido no nosso mundo e nessa realidade, a gente não para pensar nessas coisas. A gente nem quer parar para pensar nessas coisas. Mas então é um pouco, às vezes, até desconfortável, sabe? Voltar lá atrás e pensar no Big Bang, como aconteceu, mas o porquê, e o que veio antes do nada, e o nada veio do nada. E aí é muito interessante você começar a ver as teorias e as escrituras antigas que falam sobre isso, que falam sobre esse momento em que isso aconteceu, em que o universo foi criado. Então, no próximo vídeo eu venho com o terceiro capítulo que vai explicar um pouco mais sobre a teoria da criação e da reatividade, né? O que aconteceu depois disso? Isso fica para o próximo vídeo. Me deixa saber, gente, nos comentários o que vocês acham disso tudo, se isso tudo é muito, sabe, muita coisa assim para processar, ou se vocês gostam, se vocês se interessam, se tem alguém aí mais que estuda Kabbalah também. Tá bom, gente? Obrigada e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!